Olá, estou aqui mais uma vez para vos trazer a sétima e última mensagem acerca dos temas que a Reforma Protestante abordou há 508 anos atrás. E hoje, 31 de outubro, é a data que se comemora precisamente a Reforma Protestante. E nunca é demais lembrar aqueles homens corajosos que enfrentaram chefias religiosas que os perseguiram, muitos dos quais morreram, dando a sua vida pela verdade, por amarem a verdade, por quererem voltar às raízes da fé cristã e não quererem continuar subjugados à tirania e a doutrinas heréticas que contradiziam a palavra de Deus. E nós temos meditado aqui durante 6 dias, este é o 7º dia, e eu espero ter de alguma forma dado o meu contributo para honrar estes homens e sobretudo para honrar a verdade, as Escrituras Sagradas. Neste último vídeo quero deixar-vos a letra do hino da Reforma, conhecido por Meu Senhor, Tu me deste, da autoria de Paulinho Winterl. E o hino diz: Meu Senhor, Tu me destes por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é Teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir a tua voz é a certeza da graça que eleva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo o inimigo, nem mesmo o além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra a quem rendo o louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nem um só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei. E com Cristo, a verdade, o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus. Só há nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho do Pai. Nos postremos a ele, louvai e adorai. E ao Espírito Santo, 1000 glórias lhe deem. Todos os filhos de Deus, para sempre. Amém. No final, irei deixar na parte dos comentários um link para que possam ouvir este maravilhoso hino da Reforma Protestante. Vou-vos deixar aqui apenas um bocadinho para que possam desfrutar desta beleza. É bonito. Desafio-vos a ir aos comentários e a clicarem no link para ouvirem este maravilhoso hino da Reforma Protestante. Esta mensagem dos reformadores foi uma mensagem que atravessou por séculos e que chegou até nós e que libertou corações da tirania, da hipocrisia, da falsidade e também de muitas heresias. E esse movimento continua ainda hoje. Não podemos ficar conformados. Precisamos de ter entusiasmo,
de nos apegarmos às verdades bíblicas e seguir as suas pisadas. Porque, já dizia o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este é um Evangelho poderoso, um Evangelho libertador. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós, ao longo destes 6 dias, meditamos sobre sola Christus, solo Cristo, somente Cristo. Significa que não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, para a salvação, para nos reconciliar com Deus. Não há outra forma. Ele é o caminho, não é um dos caminhos, é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós não precisamos de santos ou de obras ou instituições para alcançar o Pai. Não, apenas de Cristo. É somente Cristo que precisamos, porque somente Ele deu a sua vida na cruz por nós. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Depois falamos também acerca da sola fide, ou somente pela fé. A salvação não é conquistada por méritos humanos, mas é recebida por fé, pela fé, por meio da fé. Atenção, que fé significa confiar. Confiar no sentido de obedecer, sujeitar-se, submeter-se. Crer em Cristo é confiar que a sua obra da cruz é suficiente para nos justificar diante de Deus, ou seja, para nos tornar justos diante de Deus. Por isso, nós lemos nas Escrituras que o justo viverá pela fé. Outro tema que nós meditamos foi sola gratia, somente pela graça. É pela graça, e graça significa um favor imerecido que somos salvos. Deus alcança-nos não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. Porque o mundo inteiro jaz no maligno e merece a condenação eterna. Portanto, se Ele pode salvar alguém, é por um ato misericordioso. Se Ele pode e quer salvar, mas não força ninguém. Deixa que cada um use o seu livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Daí que a salvação é um presente, não é uma recompensa. E a Bíblia lá diz, em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, não é? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não nos salvam, mas acompanham a salvação. Aquele que é salvo dá fruto de boas obras. Depois também falamos sobre a sola Escritura, ou somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e a prática cristã. Está acima das tradições e costumes religiosos. Portanto, não são as tradições humanas ou religiosas, mas é a palavra viva e atual de Deus que nos guia, que nos corrige, que nos revela a verdade. Em 2 Timóteo 3,16, nós lemos que toda a Escritura, não uma parte da Escritura, mas toda a Escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Também diz Pedro que as Escrituras foram inspiradas por Deus a homens santos que se dispuseram a escrever. Depois também falamos sobre o soli Deo glória, glória somente a Deus. Tudo o que somos e fazemos deve ser para a glória de Deus. A salvação, a vida, a missão, tudo aponta para Ele. Que o nosso viver exalte o nome que está acima de todo o nome. Romanos 11:36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Finalmente falamos sobre o tema o sacerdócio universal de todos os crentes, em que nós somos chamados a oferecer sacrifícios vivos a Deus, viver vidas santas, apartar-nos do pecado, mortificar as obras da carne
e oferecer sacrifícios vivos, sacrifícios de louvor, de alguém que confessa a Jesus como o Senhor das suas vidas. E também somos chamados como sacerdotes a interceder diante de Deus pelo mundo, ou seja, a apresentar o mundo a Deus, mas também temos a responsabilidade de evangelizar o mundo, ou seja, apresentar Deus ao mundo. E como sacerdotes também temos o dever de orar uns pelos outros. Por isso nos reunimos em comunidade, para termos comunhão, porque a Igreja de Cristo é como um corpo, em que Ele é a cabeça e nós estamos ligados ao seu corpo. Somos membros uns dos outros, precisamos uns dos outros, ninguém é autónomo, ninguém é autossuficiente, mas por outro lado somos todos iguais, mas há uma diversidade no meio do corpo em que todos juntos nos complementamos uns aos outros. E não há ninguém individualmente que prescinda dos outros, que tenha todos os dons, não. Cada um tem um dom que Deus lhe repartiu e é esse dom que deve colocar à disposição da comunidade para enriquecer a comunidade e todos juntos formamos então o corpo de Cristo na diversidade, mas na unidade da fé. Termino lançando o convite. Se esta mensagem tocou o teu coração, lembra-te. Talvez seja esta uma oportunidade que Deus está a usar para te chamar, para aceitares uma vida nova, uma vida transformada por Cristo. O convite é para que venhas à fé bíblica, à fé evangélica, à fé das Santas Escrituras e deixar que sejam elas a moldar a tua vida cristã e não nada mais. Não é por religião, não é por esforço humano, mas é por Cristo. A religião não salva ninguém. Há 3 coisas que eu não discuto e nem podemos discutir: política, futebol e religião. Porque toda a gente ralha, discute, mas ninguém tem razão. De maneiras que é pela fé, é pela graça, segundo as Escrituras, para a glória de Deus, que nós cremos em Cristo para sermos salvos. Hoje é o dia da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E já agora, antes de me despedir, fica aqui o convite. Vem juntar-te a nós, se vives aqui perto de Carregosa, ali no ponto de encontro, no lugar de Chão da Silva, onde nós nos encontramos às terças-feiras pelas 18 horas e às sextas pelas 18 e pelas 20 horas da noite e aos domingos pelas 15 horas. E ali nós podemos exercer este sacerdócio de Cristo. Nós ali oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, meditamos na palavra, mas estamos todos em igualdade, onde todos podem ler a palavra, todos podem interpretar a palavra, todos podem dialogar sobre a palavra, todos podem partilhar o seu pensamento, todos podem orar. Nós também cantamos, adoramos, louvamos a Deus. É um culto vivo, é um sacrifício vivo, é um culto espiritual oferecido a Deus. E só alguém com fé pode louvar a Deus. Um animal não tem fé, não pode orar. Mas você e eu podemos orar, podemos interceder e podemos louvar ao Criador para a sua glória. Pois termino desejando que Deus te abençoe e não te esqueças. Clica no link no comentário e desfruta do hino da Reforma Protestante. Que o Senhor te abençoe. Amém.